Apesar de Look Back refletir sobre o passado e sobre o futuro, o que mais me pega é sua reflexão sobre o presente. Por que estamos fazendo aquilo que estamos fazendo, mesmo tendo tantas opções mais fáceis e até mesmo mais vantajosas? Mas vamos por partes. Look Back é um mangá de Tatsuki Fujimoto, criado após a conclusão da primeira parte da sua obra de maior sucesso, Chainsaw Man. Essa informação é importante porque a história nos faz refletir sobre temas que são universais, porém numa perspectiva profundamente pessoal do autor, mais especificamente da vida de um mangaka nessa sua fase da vida, no auge da sua carreira como escritor. Porque veja bem, após a leitura da obra conseguimos ver claramente o que se passava na cabeça do autor nessa época. Ele estava indeciso sobre o seu próprio trabalho, sem compreender de fato se o que ele faz é realmente importante. Na história, o ataque feito à Faculdade de Arte de Yagamata é uma referência direta ao atentado que aconteceu na Kyoto Animation em 18 de julho de 2019. Um homem identificado como Shinji Aoba invadiu o prédio principal do estúdio com galões de gasolina. Ele espalhou combustível pelo local, ateou fogo e gritou acusações de que o estúdio havia plagiado sua obra, embora não houvesse qualquer evidência para sustentar essa alegação. O incêndio resultante foi um dos piores ataques criminosos da história moderna do Japão, causando a morte de 36 pessoas e deixando outras 33 feridas. E muitas das vítimas eram jovens talentos da indústria da animação, incluindo animadores, roteiristas e diretores. Além das perdas humanas, é claro, o incêndio também destruiu anos de trabalho e projetos do estúdio, causando um impacto profundo tanto na equipe quanto na comunidade de fãs ao redor do mundo. É importante destacar também que um dos alicerces da Kyoto Animation é a valorização de contratação de mulheres em seu estúdio. E é claro que fez com que muitas das vítimas também fossem mulheres. Todas essas informações tornam a situação ainda mais complexa, mas o autor demonstrou uma percepção enorme ao incorporar isso em sua obra. Kiyomoto, que é uma das protagonistas da obra, é uma menina que tinha pavor de conversar com as pessoas. Não se sabe ao certo o motivo disso, né? Mas de toda forma, isso é tão irônico e tão trágico, porque a menina que nós mais julgávamos em um nível superficial, que ela tinha algum tipo de problema social, psicológico, enfim, por ter esse medo tão forte das pessoas, foi ela justamente que foi vítima de uma violência absurda do ser humano e que o homem pode fazer. Diante desse contexto todo que eu disse, não é difícil imaginar o conflito interno que Fujimoto tinha em relação ao seu trabalho. Ele tinha tantos entes queridos no estúdio, agora precisa, por causa do seu trabalho, continuar sentado em segurança em seu quarto, desenhando. Algo que, de certa forma, pode parecer fútil quando comparado aos desafios e problemas do mundo real. Apesar disso, essa história, como toda boa obra de mangá e anime, explora diversos temas. Porém, acredito que a linha que realmente guie e conecte toda a trama é a reflexão e o conflito interno do autor nesse momento específico da sua vida. Então, a partir disso tudo, voltamos à pergunta principal. Por que fazemos o que fazemos? À primeira vista, pode parecer uma pergunta ilógica, porque muitas pessoas podem sim ter encontrado um trabalho que gostem realmente de estar fazendo. Porém, não é como se tudo fosse perfeito, mas pelo contrário. Tanto na realização do seu trabalho quanto nas outras áreas da vida, que inevitavelmente acabam se entrelaçando, enfrentamos inúmeros desafios. E são alguns desses desafios que iremos abordar nessa análise sobre Look Back. Na história, Fujimoto divide sua personalidade em duas personagens, que além de ser um tanto criativo, de certa forma, também deixa clara a mensagem da obra. Fujino e Kiyomoto representam lados distintos da motivação de Fujimoto pela arte. Fujino incorpora seu senso de orgulho, dever e sua parte mais racional, realista e humana. Essa personagem é extremamente intrigante porque vai na contramão de qualquer história convencional, que geralmente tenta criar uma protagonista em que nós gostamos. Em Look Back, Fujino é exatamente o oposto. Logo no início, Fujino já deixa clara sua personalidade nada agradável. Ela é snob, soberba e finge não gostar de estar no centro das atenções, embora seus olhares revelem que é justamente isso que a mais a satisfaz.
Por isso, boa parte da história nos deixa com uma sensação desconfortável, como se algo tivesse errado. Não gostamos da protagonista, achamos ela desagradável, e esse desconforto se reflete em nós enquanto lemos ou assistimos a obra. No entanto, é justamente esse aspecto que torna ela mais conectada conosco. A história nos lembra que, mesmo quando estamos no fundo do poço, ou quando somos pessoas falhas, ainda assim há espaço para um final melhor ou para nos tornarmos alguém melhor. Quando o professor de Fujino menciona que ela terá uma concorrente no jornalzinho da escola, Fujino tenta manter uma fachada de calma e superioridade, em uma tentativa de proteger o seu ego e ao mesmo tempo não demonstrar preocupação em perder seu status como a desenhista talentosa da escola. Ela afirma também que é impossível que uma amadora consiga produzir desenhos tão bons quanto os dela. O que, infelizmente, para Fujino, a realidade se mostra bem diferente, que Omoto se revela infinitamente superior em técnica, deixando Fujino em um total contraste. E é aí que as contradições e os problemas começam a se intensificar. Pois veja bem, todos depositavam grandes expectativas em Fujino. Quando Kyomoto a supera, ela então começa a se sentir ameaçada, não apenas pelo medo de perder seu lugar, mas também pelo peso de falhar diante das expectativas que os outros, incluindo a sua família, tinham com ela. Apesar dessa personalidade desagradável, nem tudo deve ser analisado apenas com uma perspectiva negativa. Esse traço, que à primeira vista parece tão destrutivo na Fujino, na verdade reflete algo muito comum, especialmente na cultura asiática. Um senso de responsabilidade profundamente enraizado desde a infância. Na sociedade japonesa em particular, há um forte ênfase cultural na excelência e no cumprimento de expectativas sociais. Desde cedo, as crianças aprendem a valorizar a disciplina, a perseverança e a dedicação, muitas vezes em detrimento das suas próprias emoções ou interesses pessoais. Esse senso de responsabilidade, que pode sim ser uma virtude muito poderosa, também pode se tornar um fardo desequilibrado quando imposto de maneira rígida e desproporcional. E no Japão, principalmente, essa pressão não vem apenas da família, mas também da escola e da sociedade como um todo. O sistema educacional japonês é conhecido por seu rigor, e o desempenho acadêmico é frequentemente associado ao valor e à dignidade que uma pessoa tem. Isso cria uma cultura onde o erro é temido e a autocrítica se torna uma constante. Esse ambiente muitas vezes leva os jovens a internalizarem um padrão de excelência intangível, resultando em altos níveis de ansiedade e, em casos extremos, burnout e isolamento social. Curiosamente, esse senso de responsabilidade exacerbado não se limita a conquistas pessoais. Ele também está profundamente ligado à ideia de não querer decepcionar os outros. Para muitos asiáticos, especialmente japoneses, o conceito de gaman e haji, que em tradução literal significaria suportar com paciência e evitar a vergonha, respectivamente, ela guia suas ações, mesmo quando o custo emocional ou físico é alto. Assim, traços como a de Fujino, que combinam orgulho, autocrítica e uma necessidade constante de aprovação, não surgem apenas de uma característica individual da personagem, mas como reflexo também de uma cultura que valoriza o coletivo sobre o individual, o que traz uma gama de reflexão ainda maior para a obra. Compreender toda essa perspectiva pode nos levar a refletir sobre como equilibrar responsabilidade e bem-estar emocional, não apenas nas culturas japonesas, mas principalmente em nossas próprias vidas. Afinal, a responsabilidade só se torna uma virtude genuína quando é saudável e sustentável, sem sacrificar nossa identidade ou felicidade no processo. Obviamente, apesar de tudo isso, Fujino ainda é imatura por buscar se sentir especial através da validação e do glamour que os outros projetam nela. Ela deveria ser capaz de ser ela mesma sem se prender à necessidade de agradar aos outros nesse sentido, fazendo as coisas por amor genuíno e não para alimentar seu ego. Quando a menina da sua turma confronta Fujino, aquilo que no futuro seria um símbolo de status para Fujino começa a ser visto como desdém. Sua validação social começa a desmoronar e, pior ainda, sua família também a desencoraja, colocando em dúvida suas escolhas e também suas ambições. Fujino passava seus dias na solidão, imersa no processo de desenhar. A vida de um mangaka, assim como a de qualquer pessoa dedicada ao seu ofício,
exige um isolamento quase constante. Cada hora do trabalho, cada erro, cada acerto acontece longe dos olhos do público. O esforço não é reconhecido até que o produto final ele seja apresentado, o que faz com que muitas vezes o artista se sinta invisível e ainda assim preso à sua busca pela perfeição. A grande recompensa que Fujino imaginava receber, que era a validação como a melhor, parecia cada vez mais distante. No fundo, ela buscava ser admirada. Desejava o reconhecimento social que, para ela, seria a confirmação de que seu esforço valeu a pena. No entanto, ao se perder nessa busca incessante por validação, ela experimenta o lado sombrio dessa jornada, a sociedade. A sociedade que exige mais e mais, nunca permite que você seja suficiente. Quando alguém melhor surge, você se torna descartável. Isto é uma realidade que muitos artistas e profissionais enfrentam. O processo criativo exige dedicação total, o que acaba afastando as pessoas das interações sociais que, em outros momentos, seriam naturais. O tempo investido no trabalho, no aprimoramento constante, ele toma o lugar de momentos com amigos, família ou lazer. Isso gera uma solidão que, à primeira vista, parece ser consequência do ofício, mas com o tempo se torna uma prisão emocional. A exaustão a levou a abandonar o desenho, trocando sua verdadeira essência pela máscara da garota socialmente aceita, mesmo que isso significasse trair sua própria identidade. Mas é nesse momento que Kyomoto entra em cena. Quando Fujino encontra Kyomoto pela primeira vez, ela recebe a validação que tanto desejava, mas não uma validação superficial ou vazia, mas uma validação genuína, que é construída sob respeito e, mais importante, sobre amor. O gesto de Kyomoto vai além do que as palavras podem expressar. Ela oferece sua roupa, mas mais profundamente do que isso, e isso que é interessante, ela oferece as suas costas. As costas, na verdade, ela não é somente porque ela não tinha um papel naquele momento. Na verdade, ela simboliza claramente a vulnerabilidade. E dá algo tão íntimo, que é a sua própria vulnerabilidade, que Kyomoto se entrega completamente, enxergando nela um valor intrínseco que nem mesmo a Fujino reconhecia nela. Em troca, mais do que um simples gesto, se torna uma lição profunda para o crescimento da Fujino. A vergonha que ela sente ao se confrontar com a própria insegurança é o catalisador da sua transformação. Ao olhar para Kyomoto, a menina que ela mais desprezava por ser a melhor, entre aspas, Fujino se depara com um espelho de suas próprias falhas. Kyomoto, que também via valor nos desenhos de Fujino, não a odiava, mas pelo contrário, o admirava. Fujino finalmente percebe a grande falha no seu pensamento, que a competição e o ódio que ela sentia não tinha fundamento algum, e ela estava completamente errada. E a cena da chuva reflete a felicidade da Fujino ao perceber que todos os seus esforços finalmente valeram a pena. Porém, no final do livro, ela descobre que essa felicidade ela não vem do ego de ser a melhor ou ser melhor que Kyomoto, mas sim do sorriso genuíno da Kyomoto com ela. A vitória ela não estava em superar alguém, mas em ser reconhecida por quem ela realmente era. Eu havia dito que o autor dividiu sua personalidade em duas personagens. Porém, se você foi esperto até agora, você percebeu que eu só falei da Fujino. Mas e a Kyomoto? O que ela representa? Bem, a Kyomoto ela significa e representa a paixão pura e incondicional pela arte. Kyomoto ela é a chama que acende a criatividade de Fujino, a fonte de inspiração que traz vida e energia, onde antes havia cansaço e a dúvida. A Kyomoto ela oferece algo simples e mais fundamental, o prazer genuíno de criar. Kyomoto é essa parte do autor, que é a verdadeira felicidade em fazer o que amamos, simplesmente pelo amor. O前さ、俺のね、ネットに上げてた絵パクったのがあったの。なあ。肉だし
ミク差しやがって。俺のアイディアだったのに。Então, Kyomoto é violentamente assassinada. Um estúdio de animação inteiro é atacado. Inúmeras vidas são arrancadas à força. A paixão de Fujimoto pela arte morre. Com o passar de nossas vidas, o peso, o desgaste, os dilemas da vida começam a esmagar tudo. Fujimoto revela no mais íntimo de suas emoções os medos que os mangakas e artistas em geral passam. Aqueles medos silenciosos que aos poucos vão matando a motivação e o amor, tornando o ato de criar quase um fardo, até o ponto em que o simples ato de sair do quarto e se expor se torna uma batalha constante. Uma depressão imensa agora toma conta de tudo o que restou dele. O que antes já era difícil, agora é praticamente impossível. Nada faz sentido. É nesse momento que muitos começam a se perguntar e a se torturar com o famoso e se? E se eu tivesse feito algo diferente? Fui eu que escrevi aquele quadrinho para Kyomoto. Fui eu que fiz ela sair do quarto. Foi minha culpa. E se eu não tivesse feito essas histórias? Se eu tivesse perseguido outros sonhos, outras coisas, uma vida mais normal? E se? Finalmente chegamos à resposta final que Fujimoto nos dá para a pergunta que ecoa ao longo de toda a história. Por que continuamos a fazer aquilo que fazemos, mesmo que isso nos traga dor, cansaço e às vezes pareça uma completa perda de tempo? O autor ele nos entrega essa resposta de maneira sutil, espalhada pela obra. Porém, mais evidentemente, para deixar bem claro isso ao público, em dois momentos específicos, na primeira página e na última página. Se juntarmos os dois painéis, conseguimos ler claramente Don't look back in anger, que significa não olhe para trás com rancor. Muitas vezes, nesses momentos difíceis, ficamos presos no eterno ciclo do e se, porém ela nunca será a verdadeira resposta. O e se, ele é um labirinto que nos faz remoer escolhas passadas, buscando um futuro ideal que jamais poderemos prever. A verdade é que somos humanos, limitados pela nossa visão do presente. Não sabemos onde nossas decisões nos levarão e por isso precisamos de compaixão por nós mesmos e saber termos um perdão ainda mais difícil, aquele perdão para com nós mesmos. Aceitar que o que vivemos, bom ou ruim, é parte do estar vivendo. A arte, por mais que seja difícil, solitária e exaustiva, ela também nos conecta. E a obra ela reflete essa dualidade de forma brilhante. Sim, a arte ela pode isolar. Fujino passou incontáveis dias sozinha, desenhando, enfrentando a pressão e a solidão. Mas ao mesmo tempo, a arte ela também une. Foi através do mangá que a Fujino e a Kyomoto se conectaram. Foi o mangá que as aproximou e que transformou suas vidas. E que mesmo na tragédia, continuou a ligar Fujino ao mundo e aos seus leitores. E aqui está o ponto essencial. O que sempre trouxe Fujino de volta ao mangá, a seu gosto pelo desenho e pela criação de histórias, e que talvez o que sempre traz Fujimoto de volta à criação também como autor, foi a Kyomoto. Kyomoto é mais do que uma personagem, ela é um símbolo. Ela representa as pessoas que se emocionam, que se inspiram e que aguardam ansiosamente pelo trabalho do artista. Fujino percebeu que seu desenho não era apenas sobre ela, era sobre o impacto que ela tinha no mundo à sua volta. O quadrinho em branco no final do filme é poderoso porque carrega múltiplos significados. Ele é uma lembrança de Kyomoto, que sempre estará junto com Fujino. É um símbolo de luto, mas também de amor. Mais do que isso, é um lembrete de que seus desenhos têm um impacto positivo, mesmo nas coisas mais simples. Foi através dos pequenos desenhinhos que a Kyomoto saiu do quarto e superou sua fobia social. Foi através deles que ela ganhou a força para ir à faculdade.
conquistar independência e viver momentos felizes ao lado de Fujino. Esses pequenos historinhas em quadrinhos, essas escolhas aparentemente insignificantes, transformaram as vidas delas. E mesmo na ausência, a Kyomoto ela continua presente, viva nas memórias de Fujino e no impacto de suas obras. Fujimoto nos deixa aqui uma lição final. O que fazemos, mesmo que pareça pequeno, mesmo com muito esforço, mesmo com tantos problemas, o que fazemos tem o poder sim de tocar e transformar vidas. A felicidade ela não está em evitar a dor ou o esforço, mas em perceber o valor do que criamos e compartilhamos com o mundo e para com nós mesmos. No fim, Kyomoto não é apenas uma lembrança para Fujino, ela é a personificação de algo maior. O amor pela arte, o impacto de nossas ações e a importância de seguir em frente, não com rancor, mas com a gratidão pelo caminho trilhado e pelas conexões que fizemos. Não olhe para minhas costas com rancor, nem para mim com esses olhos cheios de lágrimas. Não veja o que vivemos com tristeza. Isso dói muito, tanto em mim quanto em você. Mas enxergue tudo o que foi com amor. Na verdade, eu nem gosto de desenhar mangá. Não é muito divertido, dá muito trabalho, além de ser um saco. Você fica sentado o dia inteiro desenhando e mesmo assim parece que nunca acaba. O melhor mesmo é ficar só lendo. Eu não devia ter começado. Então, me responde, Fujino. Por que você desenha?